Após o acidente que vitimou o jovem Emerson Carling na última terça-feira na Avenida JK, enquanto ele seguia de moto com sua esposa para o trabalho e foi fechado por um caminhão da STS que presta serviços à Energisa, a família do jovem procurou a nossa reportagem para dar a sua versão do acidente, contestando a versão do motorista do caminhão. A esposa da vítima, que estava com ele na moto, lembra de como foi o acidente. A gente estava indo trabalhar às 8 horas da manhã. A gente sempre passa pela Avenida JK. Então a gente estava descendo a avenida e o caminhão também estava descendo aquela Avenida JK. O caminhão estava mais à frente e a gente um pouco atrás. Nisso, o caminhão abriu para a esquerda e no que ele abriu à esquerda, o Emerson continuou indo logo atrás com a moto. Então ele abriu para a esquerda e virou para a direita. Ele abriu e tomou toda conta da pista. E aí, ao tomar toda conta da pista, o Emerson já estava logo atrás. Ele freou, só que a moto acabou derrapando, né? E a gente foi para debaixo do caminhão. Assim que a gente escorregou e bateu no caminhão, a gente bateu ali entre a roda da frente e a roda de trás. A gente caiu naquele meio. E assim que caiu o baque, o caminhão não parou. Ele continuou andando. Tanto é que ele estava atravessado na pista, ele continuou andando e entrou dentro do acostamento. E eu que estava lá no meio da pista, fui parar debaixo do caminhão no acostamento. E o Emerson também foi parar lá no meio-fio. Então, assim, na hora do baque, se ele tivesse parado, talvez não tinha acontecido algo mais grave, né? Mas o problema é que ele foi arrastando a gente até o acostamento. Inclusive, a roupa do Emerson, essa lateral, foi toda rasgada. Rasgou tudinho, porque foi esfregando no asfalto até chegar lá. Eu lembro que na hora que o caminhão parou, eu estava melhor, então eu sentei e fui me arrastando, saindo debaixo do caminhão, até chegar aonde ele estava. E na barriga dele tinha os hematomas do pneu que passou por cima. Então, se tivesse parado na hora do acidente, né? Talvez teria evitado de passar por cima, né? Porque aí acabou estourando o rim dele, lesionou o rim, a bexiga, o intestino, quebrou a bacia. Então, acabou com essa parte dele devido ao peso do caminhão ter passado em cima. Vocês chegaram a observar, ou você pelo menos lembra, se o caminhão tinha dado seta para entrar à direita? Eu estava de carona, então eu não fiquei reparando se ele deu seta antes ou algo assim, porque eu não estava prestando atenção nesses detalhes, né? Visto que quem estava pilotando era ele. No entanto, na hora que o caminhão lá estava parado, o cara falou assim, deixei até a seta aqui ligada. Mas aí eu peguei, até tirei uma foto, tem aqui uma foto da seta, que ela estava toda suja de barro. E eu tirei a foto bem de pertinho e já tá difícil de ver. Então imagina com o sol, tudo, né? A dificuldade de ver a seta daquele jeito, toda suja de barro. Então o caminhão estava no meio da pista. Ele não tinha definido ainda o que ele iria fazer. Exatamente. Ele tomou conta da pista porque ele abriu para a esquerda, então dando a entender que estava indo para a esquerda, e depois ele virou para entrar no acostamento ali do depósito ali. Então, era algo que não tinha como imaginar. O certo seria, então, já que ele ia virar à direita, pegar a direita e dando seta e entrando devagar. Não tinha necessidade dele abrir para a esquerda para virar. Agora, a perícia poderia ter sido acionada para identificar quem é o causador do acidente, para a Polícia Judiciária Civil instalar um inquérito que seria, obviamente, enviado ao Judiciário. Mas a perícia não foi solicitada, você sabe por quê? Não, na hora do acidente a gente fica muito nervoso, muito com a situação. Eu, particularmente, não tinha condições de ligar para a polícia ou algo assim. Então, a única coisa que fizeram foi ligar para o SAMU. E depois, só o policial militar que foi até o hospital e pegou apenas o meu depoimento, porque o Emerson não tinha condições de dar o depoimento. Você viu o motorista do caminhão tirando ele do local e levando para a calçada ali naquela área? Não, pelo contrário, a moto estava caída em cima do pé dele, ele estava sentindo muita dor. Eu que tive que pedir para ele retirar a moto em cima do pé dele que estava prensando,
Já estava com dor e ainda a moto prensando em cima, doendo mais. Eu que tive que pedir para ele retirar a moto, para evitar de mais dor que ele estava sentindo. Pelas redes sociais, até através de um site, né, o motorista ele deu o seu depoimento, né? E o que você achou do que ele disse, comparando, né, com o que você vê sobre o acidente? Eu fiquei extremamente chateada pelo fato dele falar que o Emerson bateu nele já quando ele já estava no acostamento, porque isso não foi verdade. Ele estava no meio da pista. O Emerson tentou desviar, tentou frear, no entanto não deu tempo porque já estava muito próximo. E o corpo do Emerson foi arrastado até o acostamento. Então o fato dele falar que o caminhão já estava no acostamento, isso foi algo muito ruim para a família escutar isso, escutar que ele que estava sendo imprudente, porque pelo contrário, ele sempre tomou muito cuidado. Ele sempre falava, não sei por que esse povo anda sem prestar atenção. Então ele sempre prestava muita atenção, sempre tomava muito cuidado no trânsito. Ele sempre falava que tinha que cuidar tanto de a gente como dos outros, porque as pessoas não respeitavam. Então isso que falou foi de chatear muito tanto a mim quanto toda a família dele. Rebeca, a empresa, o motorista, entrou em contato com vocês para prestar algum auxílio? Não, nenhum momento veio atrás de nós, nenhum momento foi conversar, nem para dar um apoio, visto que a gente perdeu uma pessoa, né? Uma pessoa muito querida entre nós. Então em nenhum momento chegou na gente, até mesmo no local do acidente, o pai do Emerson ficou até estressado, porque o motorista não estava nem aí. A gente estava lá no chão, sofrendo, com dor, e ele simplesmente estava debochando, não estava conversando, tudo. Um outro ponto importante que eu queria destacar é que até quando a gente passa num buraco mais fundo, a gente sente quando passa. E o motorista sentiu, tanto é que na entrevista dele ele falou que escutou o baque. E ele continuou andando. Ele poderia ter parado, então ele continuou andando. Ele continuou arrastando a gente por debaixo do caminhão. Então é algo que está doendo bastante, está sofrendo bastante com a gente com isso. Então eu acho que tem que haver justiça. Não é algo que simplesmente o Emerson estava imprudente, porque ele não estava. Ele não é algo que ele errou. Então as histórias têm que ser contadas certinho. Toda história tem a sua versão. Valdomiro Carling é pai do jovem. Ele reclama da demora do SAMU em chegar no local e acredita que se ele tivesse chegado em poucos minutos, seu filho poderia ter sobrevivido. Eu cheguei lá, o meu filho estava praticamente deitado na beira do meio-fio, o caminhão estava passado por lado de lá e ele estava assim, com muita dor. E eu percebi que quando eu cheguei, ele dava aquelas apagadas, sabe? Ele segurava muito minha mão, assim como fosse dizer, pai, eu estou partindo, sabe? Então, assim, eu acho assim que tinha umas coisas que tinha que melhorar aqui em Juína. Por exemplo, a SAMU, ela levou praticamente 40 minutos para chegar no local. Então, assim, como foi a vida do meu filho, que poderia talvez ser salvo, tem vidas de outras pessoas que poderiam, às vezes, com mais rapidez. Isso aí é uma questão que tem que melhorar em Juína, porque eu acho um absurdo isso, você tem que ligar para a SAMU lá em Cuiabá, para eles retornar para cá para despachar uma ambulância para lá, sendo que em questão de 3 minutos ele estaria lá. Então achei uma demora muito grande nessa questão. Acho que é uma falta de consideração com o ser humano. Você acha que se o SAMU tivesse chegado antes poderia ter salvado ele? Bom, eu não sei te dizer isso, mas provavelmente sim, né? Porque ele perdeu, ele sofreu muito ali. Eu vi que ele estourou por dentro, sabe? Machucou ele muito por dentro. Então, às vezes, segundos fazem a diferença, entendeu? Então, e ainda mais minutos, né? Então, quer dizer, nessa questão aí, talvez pode ter sido fatal nesse sentido. Você acha que houve uma parte de imprudência, descaso, parte do motorista do caminhão? Com certeza, Marcelo. Agora que começou a cair a ficha, eu analisei como que foi a situação. A Rebeca me contou como que foi, que eles veio lá de cima, lá da Padroeira, atrás do caminhão. Então, o caminhão, ele com certeza, dali dá para ver uns 800 metros, você vê até uma pessoa vindo de bicicleta lá em cima. E ele alegou que não viu ninguém. Mas mesmo assim,
Ele jogou para a esquerda para depois jogar para a direita. E o meu filho não bateu no caminhão, a moto não bateu. A moto só pegou no asfalto, ela só arrancou a placa e só quebrou o farol. Porque se ela tivesse batido no caminhão, ela tinha acabado com a moto. E naquele que ele bateu, o caminhão arrastou ele para o outro lado. O caminhão só não entrou no pátio da empresa porque o portão estava fechado. Porque o meu filho estava deitado na beira do acostamento e o caminhão tinha passado já o acostamento. Então não tem lógica ele bater ali, entendeu? Porque o caminhão estaria parado ali, ele ia bater no pneu e ia ficar por ali mesmo, talvez ia quebrar só as pernas. Mas ele bateu, foi no meio da estrada e ele arrastou eles para o outro lado, entendeu? Eu ouvi dizer que o motorista do caminhão, ele, na hora ali, ele ficou meio debochando da situação, isso é verdade? Assim, eu não vou dizer debochando, né? Mas assim, eu vi que ele foi uma pessoa muito fria, né? Ele estava lá conversando com o pessoal, então ele não mostrou nenhum sentimento, porque a pessoa quando é culpada, ela fica apavorada, ela fica em redor ali, fica inquieta. Ele estava uma pessoa muito fria, não estava nem aí, não estava nem se importando. Até mesmo eu fiquei muito indignado, falei para ele sumir dali. Até meu filho lá caído, ele só levantou a mão e falou, não pai, deixa quieto. Mas é muito triste ver uma pessoa daquela natureza não se importar com o ser humano. Você acha que, no seu ponto de vista, é claro que perícia não foi feita, esse é um outro problema, mas você acha que ele deu seta para fazer a conversão à direita? Ele fala, a seta estava ligada, né? Mas ele pode ter ligado depois. Então, e a seta, outra, aquela seta não tem como você ver, mesmo que ele tenha dado a seta, não tem como você ver que era puro barro a seta dele. Então, mesmo que ele tenha dado, não dá para perceber. Você tem que olhar muito bem para ver se a seta estava ligada. Eu de perto, eu estava olhando, estava muito sujo, cheio de lama. Então, é praticamente impossível você ver se ele tinha dado seta. Miro, em todo acidente tem que ser acionada a perícia para averiguar, né, qual foi a situação, quem foi o culpado ou o motivador do acidente. E no caso ali, a perícia não chegou na hora. Você sabe informar por quê? Então, segundo a Polícia Militar, ela foi lá e falou assim, olha, eu vou liberar a moto por lei tinha que ser presa, porque ela realmente estava atrasada, né? Mas, segundo o que eu sei, não impede de prender uma moto, nenhum carro. Só pode prender se tiver caso, por exemplo, pego com drogas ou se ela for roubada. E nada disso aconteceu. Daí o policial falou assim, vou pegar, você é responsável, vou pegar a sua CNH, vou tirar o número e vou liberar, você pode levar a moto para casa. No caso, eu tinha que prender a moto. Mas segundo o que eu sei, nada disso é verdade. Não pode prender um veículo. É assim, e parece que a civil foi acionada 2 horas depois do acidente, não acionaram na hora, né? E pelo que eu sei tem que acionar na hora, né? Para ver, a Politec e a civil só chegou lá depois de 2 horas que eles foram comunicar, não tinha mais nada lá no local, entendeu? Então foi um erro, você acredita que foi um erro da Polícia Militar em não acionar na hora a Politec? Eu acredito que talvez seja uma falha, né? Eu não entendo muito das leis, né? Mas segundo o que eu sei, eles têm que acionar na hora, né? E parece que eles falharam nesse sentido aí.